A caixa de transmissão planetária, também chamada de epsicoidal, ela tem 3 componentes principais, que são as engrenagens solar. Então, no centro aqui desse conjunto aqui é a engrenagem solar, com o mesmo eixo de rotação pelos 3 componentes. Associados ao solar estão as engrenagens planeta ou a satélite e externamente a engrenagem anelar. Os 3 componentes, como citei, elas giram em torno do mesmo eixo de rotação. Então esse eixo de rotação aqui é central aqui em relação à engrenagem solar. Quem faz a união entre as 3, nesse caso aqui, entre as 3 engrenagens satélites, em relação a esse eixo central de rotação, é um elemento externo aqui chamado de porta-planeta. Então, esse porta-planeta aqui, ele tem um grau de liberdade livre para fazer com que a engrenagem satélite ou planeta ele gire livre em relação a essa placa aqui. Uma forma de representar então essa engrenagem, essa planetária, então seria na forma aqui, seguindo com a engrenagem solar ao centro, acoplado a ela a engrenagem planeta e sobre ela a engrenagem anelar. Como o sistema aqui ele é simétrico, em cima e embaixo, então normalmente as representações gráficas elas vão ser indicando só a metade desse desenho aqui. Mas em alguns autores vocês vão ver também que ele acaba abrindo os 2 lados aqui do sistema. Então, novamente, o centro aqui ela é composta de uma engrenagem solar. Sobre ela são montadas as engrenagens planeta, pode ser em número de 3 ou 4, em função da distribuição de carga, de forças e torques, e sobre ela a engrenagem anelar, os 3 girando sobre o mesmo eixo de rotação aqui, passando pelo centro da engrenagem solar. Com a padronização para a nomenclatura das variáveis relacionadas a esses 3 componentes então, da caixa planetária, nós vamos adotar aqui como esse padrão que a engrenagem solar ela sempre vai ser referenciada como sendo o número 1, com o índice número 1, a engrenagem planeta junto com seu eixo de rotação aqui no eixo de saída dela, concêntrica ao restante dos eixos de rotação da solar e da anelar, número 2, e a engrenagem anelar ela vai ser referenciada como sendo número 3. Então, essa sequência 1, 2 e 3 aqui ela vai representar então, a engrenagem solar, o eixo do porta-planeta e o eixo da anelar, com suas rotações em relação ao eixo central aqui, passando pela engrenagem solar. O objetivo, ela segue a mesma ideia da caixa contraposta, em que nós buscávamos determinar qual é a relação de transmissão dado um layout da caixa. Seguindo nessa linha, então vamos considerar aqui um exemplo, em que a engrenagem solar, então essa engrenagem aqui, ela está travada, a engrenagem anelar, então a rotação dada em função do porta-planeta. Ela tem uma rotação de entrada N2, por onde entra o torque, e a anelar que ela giraria com a rotação N3. O objetivo é, então, considerando que a solar ela não tem rotação, o torque ela entra no eixo do porta-planeta, e o torque, depois de ser reduzido, ele sai pelo eixo da anelar. Qual seria essa relação de transmissão em função do número de dentes das engrenagens solar do planeta, que na realidade a gente vai ver que não importa o número de dentes da planeta e da anelar. Como que nós fazemos isso? Simplesmente trabalhando com a cinemática por aqui. Eu vou resolver aqui calcular com vocês um exemplo. Então,
Vamos considerar a relação geométrica aqui do centro da rotação até o contato entre a solar e o planeta como sendo o raio R1, indicando que é da solar, o segundo raio, ou terceiro raio aqui na representação, R3 seria o raio da engrenagem anelar, e o raio aqui da engrenagem R2, que seria o planeta. Qual seria a velocidade que nós iríamos enxergar aqui? Então, como a solar ela não está girando, nesse caso aqui, desse exemplo aqui, ele está travado, então a velocidade nesse ponto aqui ele é zero. Então a velocidade nesse ponto ele é igual a zero. Significa que instantaneamente todo o restante do conjunto aqui, que são corpos rígidos no nosso modelo aqui, ele gira no instante em torno desse ponto aqui, o que é chamado então de centro instantâneo de rotação. Então vai ter uma velocidade aqui que nós vamos chamar de V2, que é em função então da velocidade angular do porta-planeta. Então se esse porta-planeta aqui ele tem uma determinada velocidade, então essa velocidade angular aqui multiplicado por essa distância, esse braço aqui, me dá a velocidade linear. É o que está escrito aqui no V2. Então, o V2 aqui, ele representa o braço R1 mais R2 vezes a velocidade angular N2, que me dá a velocidade linear do centro do planeta. Também podemos pensar que na outra extremidade, essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V2', que seria, se o componente aqui do planeta ele tem velocidade, se ele é um corpo rígido, então nós sabemos, pelo centro instantâneo de rotação, que essa distribuição aqui é uma distribuição linear de velocidade. Então começa a zero lá no centro instantâneo e ele vai aumentando linearmente até a outra extremidade. Como é uma distância aqui, há uma distância de 0 até R2, ele tem V2, de 0 até 2 vezes R2, que seria o diâmetro da engrenagem da planeta, então a velocidade também seria o dobro, porque a relação é linear. Então seria essa relação aqui, que a velocidade naquela extremidade da engrenagem planeta, ele seria 2 vezes a velocidade linear do centro desse planeta aqui. Também, agora esquecendo aqui a posição da engrenagem planeta, olhando agora para a engrenagem anelar somente aqui. Se existe uma rotação da engrenagem anelar N3, então multiplicando essa rotação em radianos por segundo pelo raio R3 aqui em relação ao centro de rotação, a gente teria a velocidade linear V3 aqui. Como a gente sabe que no sistema ideal aqui, em que ele não sofre deformação aqui no engrenamento aqui entre os dois dentes aqui das duas engrenagens. Se isso for verdade, então sabemos que a velocidade V2' ela vai ser igual à velocidade V3, porque se a gente considera que não existe uma deformação entre esses dentes aqui, então podemos dizer que quanto que um se movimenta, quanto que uma engrenagem se movimenta é o mesmo nível de movimento que a outra engrenagem teria. Seria a nossa hipótese aqui simplificadora em que as duas velocidades seriam equivalentes. Também agora só por uma relação geométrica podemos chegar a calcular que a engrenagem, o raio da engrenagem planeta em função das outras distâncias. Então, a distância total aqui, R3 subtraído de R1, me dá 2 vezes R2, que seria esse espaço aqui entre a distância da solar até a anelar. Então, essa distância R2, 2 vezes R2 aqui, se eu dividir por 2, ele vai me dar exatamente o raio da engrenagem planeta.
Então, substituindo esses valores aqui, substituindo os valores, então, igualando na realidade essas velocidades e substituindo no lugar do R2 essa expressão aqui, a gente teria, então, se trabalhássemos aqui, fazendo com que V2' fosse igual a V3, então V3 é R3 vezes N3, então isso seria igual a 2 vezes V2, então V2 seria a primeira expressão lá, R1 mais R2 vezes N2. O que nós queremos? Queremos determinar qual a relação de transmissão entre a entrada e a saída. O que nós buscamos aqui? Então, sabendo que a relação de transmissão de uma caixa ou de qualquer tipo de caixa é rotação da entrada dividido pela rotação da saída, ou o inverso da relação dos torques aqui, então da saída. Então, nós buscamos aqui a relação entre a entrada, que é N2, que está aqui em cima, aqui, então N2 dividido por N3. Então, colocamos essa expressão aqui em evidência, então ficaria N2 sobre N3, que é igual a, então, R3 dividido por 2 vezes R1 mais R2. Assim, em resumo, chegando àquela expressão da razão entre a rotação de entrada e saída N2 e N3 em função dos raios, ou diâmetro, né? Só multiplicar o raio por 2 aqui, teríamos em função do diâmetro, e sabendo que a relação do raio R2 é dado como R3 menos R1 sobre 2, podemos substituir esse R2 aqui nessa expressão aqui, e simplificando essa expressão, a gente chegaria aqui a relação de transmissão, então, entre a entrada pela saída em relação à velocidade angular, ela seria igual a 1 sobre 1 mais R1 sobre R3. Então, essa seria a relação de transmissão. Como normalmente ela é dada em relação ao número de dentes das engrenagens, então a gente pode reescrever essa equação aqui como sendo 1 sobre 1 mais essa razão R1 sobre R3, ele seria equivalente ao número de dentes da solar dividido pelo número de dentes da anelar. Então, essa seria finalmente a expressão da relação de transmissão quando a solar está travada, o torque entra pelo eixo do porta-planeta e o torque sai pelo eixo da anelar. Essa passagem aqui da razão entre diâmetros ou raio, que passa pelo número de dentes, então seguiria a ideia que em função do mesmo módulo da engrenagem, em função do diâmetro dividido pelo número de dentes. Como para que o sistema consiga engrenar, as engrenagens têm o mesmo módulo, e essa razão que é o que a gente usa para dizer que a relação geométrica diâmetro ou raio ele é equivalente à relação entre o número de dentes entre o engrenamento aqui.